Será que a Bíblia predisse alguma coisa sobre pandemias? A Bíblia não prediz nenhuma doença ou pandemia específicas. Por exemplo, ela não fala sobre Covid-19, sobre a AIDS ou a gripe espanhola, mas ela fala sim sobre pestilências e sobre uma praga mortífera, conforme registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 11, e Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. A Bíblia predisse que essas coisas iriam acontecer nos últimos dias, também chamados de final do sistema de coisas, conforme a segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, e Mateus, capítulo 24, versículo 3. Será que Deus castiga as pessoas com doenças? A Bíblia fala de algumas vezes que Deus puniu pessoas usando doenças. Por exemplo, Ele fez algumas pessoas terem lepra, registrado no livro de Números, capítulo 12, versículo do 1 até o 16. E também segundo dos Reis, capítulo 5, versículos do 20 ao 27. E segundo das Crônicas, capítulo 26, versículos do 16 ao 21. Mas esses foram casos isolados, e essas doenças não se espalharam para outras pessoas. Na verdade, essas doenças foram punições específicas para certas pessoas que tinham feito coisas erradas. Agora, será que as pandemias de hoje são castigos de Deus? Vamos acompanhar comigo aqui este relato. Claro que as pandemias não são castigos de Deus. Algumas pessoas dizem que Deus usa pandemias e outras doenças para punir as pessoas, mas não é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, algumas pessoas fiéis a Deus no passado e também no presente sofreram com doenças. Vamos citar uma delas aqui, foi o jovem Timóteo, que tinha um problema de saúde. Isso está registrado em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Mas em lugar nenhum a Bíblia diz que isso era um castigo de Deus. Portanto, hoje também alguns servos fiéis de Deus, eles acabam se contaminando e ficam doentes. Mas, em muitos casos, isso acontece porque essas pessoas estavam no lugar errado, na hora errada. Porque no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, ali diz que o imprevisto sobrevém a todos nós. Além disso, a Bíblia ensina que ainda não chegou a hora de Deus punir as pessoas ruins. Na verdade, agora nós estamos vivendo num dia de salvação, ou seja, hoje Deus está dando a oportunidade para todas as pessoas do mundo conhecerem a Ele e serem salvas. Isso está registrado em segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Ele faz isso através de uma campanha global de pregação que fala de uma mensagem positiva, as boas novas do reino de Deus, conforme registrado por Mateus, capítulo 24, versículo 14. Agora, diante desta situação, surge uma pergunta muito interessante. Será que as pandemias vão acabar um dia? Sim, a Bíblia fala que no futuro as doenças não vão mais existir. Em breve, o reino de Deus, que está nas mãos de Jesus Cristo, vai resolver todos os problemas de saúde da humanidade. Registrado em Isaías, capítulo 33, versículos 24 e capítulo 35, versículos 5 e 6. Vocês podem aí abrirem suas Bíblias e conferir esses versículos. Deus vai acabar com o sofrimento, a dor e a morte. Notem só o que está escrito aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Ele, Deus, enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza, nem choro, nem dor. As coisas anteriores, ou seja, aquilo que estamos vivendo hoje, já passaram. Como é bom saber que Deus vai acabar com todo o sofrimento da humanidade. E Ele vai trazer de volta à vida
as pessoas que já morreram também. Essas pessoas vão ter saúde perfeita e vão viver num paraíso aqui mesmo na terra, para se cumprir o propósito original do verdadeiro Deus. Notem o que o Salmo 37, versículo 29 diz: os justos possuirão a terra e viverão nela, um dia, 2, 1 ano, 100 anos, não, residirão nela para todo sempre. Que promessa maravilhosa do nosso Deus verdadeiro. Agora eu gostaria de conferir aqui com vocês algumas passagens da Bíblia que falam sobre as doenças. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 23, ali diz: Jesus percorreu então toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino e curando todo tipo de doenças e todo tipo de enfermidades do povo. Agora, o que esse versículo quer dizer? Os milagres que Jesus fez mostram o que o reino de Deus vai fazer em breve por toda a humanidade. Notem o que o discípulo Lucas registrou em seu evangelho no capítulo 21, versículo 11. Haverá pestilências num lugar após outro. O que isso quer dizer? Pandemias e surtos de doenças fazem parte do que iria acontecer nos últimos dias. Para encerrar, Apocalipse capítulo 6, versículo 8, ali diz: e vi um cavalo descorado, o que estava montado nele tinha o nome de morte, e a sepultura o seguia de perto. Foi-lhes dada autoridade para matar com praga mortífera. O que isso quer dizer? A profecia dos 4 cavaleiros do Apocalipse mostra que pandemias iriam acontecer nos nossos dias. Um resumo aqui das mortes causadas pela Covid-19. Um estudo da Universidade de Washington indica que o número de mortes causadas diretamente pela Covid-19 é mais do que o dobro do oficialmente registrado no mundo. Pelos cálculos dos cientistas do Instituto de Avaliação de Métricas de Saúde da Universidade, que tem se destacado por suas projeções certeiras desde o início da pandemia, já são cerca de 600 mil mortes no Brasil e cerca de 7 milhões de mortes no mundo inteiro causado pela Covid-19. Portanto, neste vídeo você acompanhou que Deus não é o culpado das pandemias. Por exemplo, a gripe espanhola, que ocorreu no ano de 1918 e 19, matou mais de 30 milhões de pessoas no mundo inteiro. E a Covid-19, que vocês acabaram de assistir aí, os números. Portanto, Deus, Ele não é culpado das doenças existentes, como o câncer, a AIDS, as gripes, a Covid-19 e assim por diante. Isso são cumprimentos de profecias nos dias que estamos vivendo, ou seja, os últimos dos últimos dias deste sistema de coisas. Se você gostou dessa matéria, dessa informação, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o seu comentário. Um grande abraço e até o próximo vídeo.